Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Grande abraço, galera. A partir de agora, Gazeta News Esportes. Você até às 2 da tarde sabendo de tudo que aconteceu no estádio Rei Pelé. Que aconteceu no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com a equipe do CRB jogando pela categoria Sub-20 da 2ª divisão do Campeonato Nacional, de Copa Libertadores da América, de Sul-Americana. A equipe do Vasco fez 2-0, mas terminou empatando a partida, né? Dos campeões, porque ontem a equipe do Sporting Clube do Recife levantou a taça lá na Ilha do Retiro. Lamentavelmente, depois teve pancadaria. Então tem muita coisa pra gente discutir aqui, como sempre no programa de hoje, que você acompanha pelo canal 525 na Net Claro, também pelo nosso canal no YouTube, o Gazeta News AL. Como sempre, ao lado de Matheus Guimarães, que saiu de 11 horas do estádio Rei Pelé. Parabéns, Matheus. Foi. Tava liberado 10h30, mas não consegui sair nesse exato momento. Saí por volta ali de 10h50 e alguma coisa. Grande abraço, Orlando, grande abraço para todo mundo aí da nossa audiência. Temos muito o que falar, além de notícias do CRB Sub-20, temos também a novela Anselmo Ramon. A novela Vale Tudo voltou e a novela do Anselmo Ramon continua aí nos bastidores do CRB. Além disso, todo o desdobramento da não vitória da equipe do CSA, também as notícias do Asa, que continua contratando, tá aí fazendo uma limpa no mercado, trazendo vários reforços para o início da Série D do Campeonato Nacional, fora também tudo que está rolando no cenário nacional de mercado de transferências. Tem time carioca anunciando treinador novo e tudo mais, Orlando. Valeu, então. Então fique ligado com a gente a partir de agora. E a equipe do CSA, hein? O que é que acontece quando joga no estádio Rei Pelé na hora do vamos ver? Daqui a pouco você fica sabendo. Porque está no ar, a partir de agora, a Gazeta News Esportes. Valeu então, galera, e começou na noite da última quarta-feira, entenda como ontem, a fase seletiva que vai apontar o terceiro representante de Alagoas na Copa do Brasil. O jogo aconteceu no estádio Rei Pelé. Na última terça-feira, a gente debatia aqui no programa Bola Quente, que aí a turma enchia o peito e dizia: mas o CSA, a camisa pesa. Eu digo, nem sempre, sabe por quê? Porque a turma vem para jogar contra o CSA e não tem mais aquele medo, aquele impacto. O CSA veio para aqui para dizer assim: eu quero uma vantagem, seja ela do tamanho que for. Aí levou o empate para a cidade de Palmeiras dos Índios, porque o resultado foi exatamente esse aqui, não foi, diretor? Da seletiva de ontem no estádio Rei Pelé, primeira partida, CSA jogando contra a equipe do CSE. Qual foi o resultado, diretor? Esqueceram? Mas eu vou lembrar. Foi 0-0, rapaz. O CSA jogou, o primeiro tempo foi melhor, mas não conseguiu balançar as redes. Dá pra dormir com um barulho desse? Deu pra dormir no jogo, porque tinha momentos foi que tava, nada. Ou tava uma maresia, monotonia absurda. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a você. O cara faz fundo de gol, fica em pé lá no estádio. Mas ontem podia ficar literalmente. sentado. Como? E tinha não tinha placa de publicidade. Mas não tinha sentado. Mas você, no gramado. Você conseguia ver o jogo. Tem hora que você fica ali. Olha aí, chegou, rapaz. Com delay, mas chegou. Tá aí, ó. Eu não cheguei a ficar sentado, mas tem horas que eu me abaixava. Não, teve um jogo que eu fui fazer lá, diretor. Presta atenção, cara. Eu tô lá bem apoiado, lá por trás da trave, olhando. Se bem que eu não ficava parado, não. Eu gostava de ficar movimentado. Quando podia, porque agora você tem que ficar lá igual uma estátua de Romário lá em São Januário. Ficar parado lá, assim. Mas tem uma técnica. Né? Sabe o que eu faço? Não tinha a placa de publicidade, né? Tava parecendo um passarinho Só que tem aquela barra que fica de sustentação, atrás da trave. Aí o lance lá do outro lado, eu dava um passo pro lado. Aí eu dava um passo pro lado. Teve uma hora que no final do jogo eu tava lá, encostado assim na barra, sem fazer nada. Aí o que acontece, diretor? Eu fiquei lá quando eu menos espero, meu amigo. Meu tênis, minha calça, estavam tudo preto de formiga, cara. E elas entraram por dentro da calça também. Pense na festa que fizeram na minha perna. Não tem mais formiga não lá. Agora cachorro ontem teve, no meio do jogo. E onde tem cachorro, aí tem também, né? Olha só, e aí a partida terminou empatada em 0-0. O que é que acontece? Próximo jogo, na cidade de Palmeiras dos Índios, próximo domingo, 5 da tarde. Se der empate, a decisão vai para os pênaltis. O Warner Oliveira é quem chega a trazer notícias da equipe do Azulão. É contigo. Fala, Warner. Um abraço para você, tudo de bom, hein?
trazendo notícias relacionadas ao CSA, que não ficou numa situação como desejava ontem, após o jogo contra o CSE, que terminou com empate, sem gol, 0-0 no estádio Rei Pelé, com a torcida indo em massa ali para a grande arquibancada ontem. O apoio, né, foi importante, mas o gol não aconteceu, a vitória não veio e o CSA vai decidir essa vaga contra o CSE domingo em Palmeira dos Índios, na mesma condição que o adversário, sendo melhor para o tricolorido que joga em casa, já tem o hábito de jogar, ganhou, inclusive de virada do CSA, o último jogo pelo placar de 2-1. Agora o CSA precisa vencer fora de casa. A mesma coisa acontece com o CSE e se for empate, o jogo será decidido nos pênaltis. Ontem, muita cobrança, prometeu Luciano Lessa junto aos jogadores do CSA a partir de agora, né, porque o CSA entrou numa fase decisiva e o seu calendário, principalmente no aspecto financeiro, depende muito dessa Copa do Brasil para o ano de 2026. O Brian, segundo a direção do CSA, está no processo de negociação com relação à prorrogação e o aumento do seu salário no clube para que o contrato possa ser prorrogado, mas outros clubes têm interesse no jogador e até o próximo dia 11, prazo de fechamento da janela, essa definição vai acontecer. Ontem no estádio Rei Pelé, os novos reforços, o Kevin, Luiz Gustavo, Felipe foram prestigiar, inclusive, o grupo de atletas, assistiram a partida de ontem no estádio Rei Pelé. Mas a fase de contratação, segundo me disse o Jadson Oliveira, não está fechada. CSA continua monitorando. E pelo que se viu ontem, muita coisa precisa realmente melhorar no time do CSA. A gente retorna, hein, com muito mais informações dentro da nossa programação esportiva. Um grande abraço. Grande abraço, Arnold Oliveira. E o Brian vai sair, velho? O Brian, segundo lá a direção, tem várias sondagens de Série B, Série C. O problema todo é o seguinte, ele tem a multa de R$1 milhão, multa que nem o Jadson, nem o Luciano quiserem informar se é R$1 milhão fechado, se tem aquele famoso quebrado para baixo, quebrado para cima, mas gira em torno de R$1 milhão. E tem toda uma logística com o final da janela de transferência, Orlando, porque você tem, aí estamos hoje no dia 3, você tem uma semana praticamente para fechar as contratações, 8 dias. Então, você pode chegar em 8 dias e perder o jogador ou renovar. Qual é a grande questão? O CSA já fez a proposta ao Brian, como disse o nosso Arnold Oliveira, está esperando receber essa contraproposta. Se ele vai aceitar, se ele vai pedir uma grana a mais. Pelo que a gente soube da direção azulina, o Brian recebeu um aumento considerável nessa proposta de renovação. Um aumento que faria ele ficar com um salário bem melhor do que ele recebe agora. Só que tem as propostas de Série B, que são mais de um clube, pelo que a gente entendeu ali na conversa. E todo o trâmite é o seguinte, esse clube que quer tirar o Brian do CSA hoje precisa pagar a multa. Talvez algum desses clubes não queiram pagar a multa. E aí fica essa sinuca de bico, que está confortável para o CSA. E o Brian está no meio da situação, esperando ver quem paga mais. Exatamente. Pelo que eu percebi é isso. Porque se ele receber um bom aumento da equipe do CSA e não definiu ainda, ele deve, rapaz, vai aparecer uma graninha a mais e eu vou pular fora. Mas o CSA tem mais cartas na mesa, Orlando, porque é o seguinte, ele tem contrato até o final do ano com o CSA, com a multa. Se fechar a janela e ele não fechar com ninguém, nenhum time aparecer com a grana para comprar o Brian, ele fica no CSA. E aí o CSA tem todo o resto do ano para negociar essa renovação com ele novamente. E aí ele pode, quem sabe, perder essa grana da renovação que o CSA está oferecendo agora, para já garantir. E aí o CSA, quando for novamente sentar com ele para negociar, pode até ajustar para menos, porque aí ele não aceitou antes. Para ele ficar, talvez essa grana a menos seja convincente. Ele pode perder essa grana que o CSA está oferecendo para aumentar o salário dele agora, pode perder a grana dos times da Série B, por isso que o CSA está tranquilo, porque o CSA está com o contrato dele até o final do ano, tem a multa, se ninguém pagar, meu amigo, o CSA continua com o Brian até o final do ano, então o Brian vai ter que saber como administrar isso junto com os seus representantes. Eu não vou dizer que o Brian é capaz de fazer isso, é uma hipótese, né? Não conheço o Brian, vejo jogar bola, nunca nem conversei, nunca nem vi de perto assim. Mas assim, tem cara que numa situação como essa, se não sai, se fica insatisfeito, aí começa a sentir lesão, né? Mas enfim, isso é coisa para o CSA resolver, só sei que se trata de uma peça importante no esquema de jogo da equipe do CSA, e aí o CSA precisa resolver essa situação. Vamos acompanhar, além
dos melhores momentos que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai começar a ouvir o que falou o técnico da equipe do CSA, porque no primeiro tempo o CSA conseguiu construir algumas jogadas, mas a bola não entrou porque o Jefferson estava do outro lado. Vamos acompanhar o que disse o técnico da equipe azulina. Foi a questão do ir nervando dentro do jogo, perdendo a confiança. A gente sabia que poderia acontecer isso, até pela situação como a gente está vindo, principalmente do que foi ocorrido na Copa Alagoas. É um momento agora de ter muita resiliência, saber viver com isso, saber conviver rápido com isso, né? Nós temos uma outra oportunidade no domingo, esperançoso para a gente ter um pouquinho mais de calma para poder fazer o gol, né? Nós tivemos várias oportunidades no primeiro tempo. Quando as coisas não vão acontecendo e aí vão perdendo a confiança, automaticamente você vai fortalecendo o nível de concentração do adversário. Falta um pouquinho de calma, que também faz parte do jogo, infelizmente, e a gente tem que saber lidar com isso agora. Tá aí o técnico do CSA. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não vou nem usar a força de expressão, caso eu estou preocupado. Honestamente, eu não estou, não. Minha preocupação é trabalhar e dar o sustento da minha família. Família aí? Né? E a família aí também, que cresce a cada dia, né, velho? Mas assim, é outra preocupação. Mas assim, o que o CSA chama a atenção, cara, é porque nas partidas chamadas decisivas, o CSA cria, mas não consegue fazer gol. Ontem o goleiro Gerson, no primeiro tempo, foi o cara. Pegou muita bola, mas também não teve nada do outro mundo, porque as bolas nenhuma saiu um chute assim pra dizer assim. Não, teve. Esse foi forte, A do Brian. Pois foi. é. Que foi no ângulo, ele fez uma defesa, parecia até que ele era, como diz o ditado, menino novo. Deu Olha, um rapaz, pombo sem asa, mas ele tem 43 anos. Quero alcançar você com 60 anos de idade, o que você vai ter? Mas eu vou ser velho um dia, mas o Jefferson... Teve até o nosso amigo Flávio, que é cinegrafista aqui da Gazeta News, ele me encontrou aqui na porta e falou assim, rapaz, eu demorei uns 20 minutos pra entender que o Jefferson era o Jefferson mesmo, ele achou que era outro. De tanto tempo que o Jefferson tá jogando aqui no futebol alagoano. Mas realmente, essa foi a defesa do jogo pra mim, uma defesa onde o Brian limpa a bola na cabeça de área e bate com um arco muito bonito. Eu particularmente, ali no fundo de gol, achei que a bola seria um golaço, mas o Jefferson fez uma defesa espetacular. Mas, tirando essa, um momento onde o CSA teve ali 3 tentativas de chute, que só teve uma defesa tranquila do Jefferson, o CSA não teve grandes finalizações. A finalização que eu acreditava que sairia o gol, o Thiago Marques deu uma peteca, que ele dá um corte em cima do Suelton na grande área, só que aí ele perde o equilíbrio com o pé de apoio e quando ele vai chutar, chuta fraquinho para uma defesa tranquila do goleiro Jefferson. Realmente, o CSA, na hora do vamos ver, parece que desaprende a fazer o gol mais tranquilamente, porque se a gente pegar semifinal do Alagoano, Orlando, o gol saiu de um erro do Asa, um erro assim, crasso. Aí a gente vai pegar o jogo contra o CSE da semifinal da Copa Alagoas. O gol saiu aos 83 minutos do segundo tempo com um golaço do Igor Bahia. Mas quando faz um gol é muito. O time do CSA não consegue fazer 2 gols em partida decisiva de jeito nenhum. É isso aí. E aí ele fala também a respeito dessa ansiedade. Tem atrapalhado a equipe do CSA? A questão da ansiedade, às vezes, pode ser a questão do momento que nós estamos vivendo. E aí, a gente foi nervoso, porque são várias oportunidades claras que nós tivemos, principalmente no primeiro tempo, várias. O Jefferson, mais uma vez, no momento crucial do jogo, ele começa a pegar umas bolas, né, que é interessante, que define uma situação sólida e mais segura para a equipe adversária, né? Mas nós tivemos várias oportunidades no primeiro tempo, tentamos trazer um pouco mais de confiança no intervalo, fazer eles acreditar que se a gente conseguisse insistir muito naquilo que nós estávamos fazendo em termos de volume de finalização, com um pouquinho de calma nessa finalização, a gente poderia fazer o gol. Não conseguimos. Agora é ter resiliência. Resiliência porque nós temos uma próxima oportunidade no domingo. Tá aí, Antônio, falando dessa ansiedade da equipe do CSA. Falou também a respeito de velocidade, principalmente para a transição. Na verdade, assim, a gente fica muito preocupado quando você não tem nada de criação. Nós tivemos várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Nós vamos perder essas condições, principalmente no segundo, por falta por ter muita ansiedade para poder fazer o gol. A questão da transição é quando o adversário te oferece isso, e eles não, ficaram com linha abaixo. Então, automaticamente, ele tira essa possibilidade da transição. Até porque eles não te oferecem campo para isso.
né? Então, automaticamente, o que você tem que fazer? É tentar mexer bola com velocidade pelos corredores, fazer o adversário balançar um pouco mais rápido, para pegar sempre o lado oposto um pouco mais vulnerável. No primeiro tempo, nós conseguimos. Tanto é que a gente conseguia entrar pelo corredor central e conseguia entrar pelo corredor lateral. Só que no segundo tempo, pela falta de paciência, pelo torcedor cobrando um pouco mais forte, e aí nós fomos perdendo aquilo que a gente tinha em termos de lucidez. Né? Então, o que nós temos que fazer, principalmente? É ter lucidez agora, um pouquinho de calma. Eu acho que o torcedor, ele perdeu a paciência. Nós sabemos disso, mas nós temos que ter a lucidez. Por quê? Quem que pode mudar isso? Somos nós. Como que nós vamos mudar isso? Ganhando o jogo. E nós temos uma oportunidade domingo de ter essa retomada. Tá aí, então, ele falando dessa situação. E o que mudou da equipe nas últimas partidas que o time não consegue render o futebol que rendeu em outros jogos? São os momentos, né? Principalmente quando você passa dentro da temporada. Dificilmente uma equipe ele consegue ter boas apresentações de início até o fim da temporada. O que passa a ser uma equipe diferente dentro do ano? É saber viver com os momentos difíceis. Esse é o nosso momento, é o momento nosso difícil dentro do ano. Né? Lógico que a gente queria durar muito tempo, tendo boas apresentações, grandes resultados, com conquista de título, mas nós temos que saber conviver com isso. Para quem está no futebol, ele tem que ter a maturidade em viver com isso. Por quê? Porque dificilmente a gente vai viver com o êxito o maior tempo possível. Pelo contrário, talvez dentro do futebol, desse esporte, você vive mais com confronto, mais com a dificuldade que propriamente com o êxito. Nós temos que ter lucidez agora, muita lucidez. Né? Nós estamos ainda vivos. Lógico que o torcedor ele perdeu a paciência, que faz parte. Por quê? Porque nós não conseguimos trazer título. Quando não se traz título, quando você não consegue ter apresentações contundentes repetidamente, o torcedor ele vai perdendo a paciência. É natural essa perca de paciência. O que nos cabe, principalmente da minha parte, é passar tranquilidade para esses atletas, é fazer eles entender que o processo agora é mais de resiliência, de ter calma, de continuar trabalhando com persistência e retomar a nossa caminhada de vitória. Se a gente conseguisse, principalmente o primeiro tempo, fosse um pouco mais feliz na finalização, talvez a gente estaria falando de uma forma diferente, porque o adversário também teria que ir mais para o jogo. Só que o adversário fez o jogo dele. Eu não estou criticando aqui o adversário, fez o jogo dele. E eles foram até inteligentes e conseguiram sustentar bem, acreditando para a última partida. E nós temos essa oportunidade na última partida para trazer o que nos importa, que é a vaga da Copa do Brasil. Está aí o técnico do CSA. Por último, uma pergunta feita, inclusive, pelo Matheus Guimarães, que é que o CSA pode apresentar de diferente na partida do próximo domingo, usando como exemplo, inclusive, o último jogo que teve contra o CSE lá na cidade de Palmeiras dos Índios. Concentração, o entendimento que representa para o clube. Talvez naquele momento, eu não fiz esse tipo de abertura para ninguém, mas talvez naquele momento a gente, como equipe, não entendia o que representava. Não entendia o que representava. E o futebol, ele te cobra a todo instante a estar num nível muito alto em termos de entrega, em termos de comprometimento naquilo que é proposto. E naquele jogo a gente deixou a desejar nesse sentido. Nós assumimos a responsabilidade, nós vamos entrar totalmente ligados porque só tem uma vaga e o adversário está vivo também, então as duas equipes estão com as mesmas possibilidades, mesmo jogando fora de casa. Nós temos que entender o nosso momento e fazer de tudo que nos cabe para conseguir essa vaga. Diretor, por gentileza, coloque os melhores momentos enquanto a gente vai debatendo tudo que a gente viu do técnico da equipe do CSA. Vamos pontuar aqui, ele falou a respeito de ansiedade. Cara, a gente está no 4º mês do ano. Ele ontem foi indagado, inclusive, porque ele falou em algo em torno de 23 partidas e alguém disse para ele 20 jogos. Foi ele já tem 20 jogos na temporada. Ricardo Amaral falou. Não ter a condição de controlar essa ansiedade. Tem uma psicóloga muito eficiente. O trabalho do próprio Liga é um trabalho também muito bacana. E outra coisa, o time do CSA não é feito de garotos, não, cara. Quantos garotos do CSA tem? Quantos jogadores mais jovens ele tem? O Brian. Cachoeira. O Brian não é tão jovem, não. O Brian já tem 27 já. 27, né? É. Olha aí. O Brian não é tão jovem, não. Isso é outro ponto que a direção do CSA estava falando com a gente, que pesa nessa multa dos times da Série B. Porque é um cara já de 27 anos. Eu pensei que ele fosse mais novo. Não, confesso. Tem o Cachoeira que tem 22. Vamos pegar a escalação. Igor Bahia e Thiago Marques, que jogaram ontem, já são mais rodados. O Nicola, que aparenta... O Thiago mesmo daqui a pouco pensa em parar. O Nicola já tem 24, vai fazer 25, então já não é tão garoto assim. O Vander tem 23 para 24, já tem uma rodagem.
Vamos ver, o Betão tem 25, se eu não estiver falando besteira aqui. O Marcão é jovem, o Marcão parece que tem 22 anos. Apesar do porte físico muito avantajado, ele é jovem. O Vidal tem 28, o Enzo é garoto. Então vamos botar aqui Cachoeira e Enzo. Só eles dois. E aí ele falou a respeito dessa ansiedade, já era para ter uma situação de controle. E o Matheus perguntou a ele a respeito do que pode, o que deve mudar para a partida contra o CSE no próximo domingo, lá na cidade de Palmeiras dos Índios, no estádio Juca Sampaio. Olha a defesa do Jefferson. Ele falou. Tá Aí minha. foi uma defesa bacana, né? E aí ele falou o seguinte, concentração. Comecei o programa falando a respeito de que na última terça-feira a gente falava aqui do peso da camisa do CSA. Aí eu disse e vou repetir, peraí, mas a turma tá vindo para cá e não tá levando muito em consideração. O Asa veio aqui, venceu no tempo normal e venceu nos pênaltis. A equipe do CSE veio aqui, venceu, eliminou a equipe do CSA da fase final da Copa Alagoas. Parece que tá pesando a camisa para a turma do CSA. Faltando concentração, achando que vai lá e resolve. E o Igor meio que admitiu isso, né? Porque ele falou assim, no outro jogo de Palmeiras dos Índios, o nosso elenco não entendeu o peso da camisa do CSA. Então ele meio que admitiu que os jogadores não entendiam realmente qual era a relevância aqui no estádio de Alagoas de eles estarem defendendo a equipe do CSA. Ele admitiu também que o time entrou desconcentrado. Porque ele falou assim, eu perguntei a ele o que deveria mudar para o jogo de domingo em relação ao jogo da eliminação lá para o CSE. Ele falou concentração e o entendimento do peso da camisa do CSA. Ou seja, ele disse que no jogo do 2-1, que foi para os pênaltis, o time estava desconcentrado e, além de estar desconcentrado, não entendia o peso da camisa do CSA. Então isso é muito preocupante, porque pode ser um indício de que os jogadores do CSA entraram de salto alto, achando que iam ganhar de qualquer forma da equipe do CSE, principalmente depois que o Gustavo Nicola amplia a vantagem lá no comecinho da partida. Então é preocupante por conta que esse elenco do CSA tem essa limitação grave, que é jogar partidas decisivas, e vale a gente lembrar, beleza, pênaltis contra a equipe do Asa, eliminado. Pênaltis contra a equipe do CSE, eliminado. Palmeiras dos Índios, você duvida, Orlando, que vá para os pênaltis? Eu não duvido não, e acredito que a equipe do CSE vai sair mais para o jogo, tem capacidade para vencer o CSA, como já venceu, e também, se for para os pênaltis, ela se confia muito porque tem um goleiro que gosta de defender pênaltis. E já ganhou 2 seguidas nos pênaltis. Então, assim, ainda tem essa situação que joga contra a equipe do CSA. E eu vejo muito torcedor falando assim, mas Série C, pontos corridos, é o modelo que nosso time gosta de jogar, mas é pontos corridos contra quem? Contra São Bernardo, contra Figueirense, contra Anápolis, contra Maringá. Não Náutico, é Confiança, Londrina. Não é pontos corridos com todo respeito. Não é pontos corridos contra Murici, contra Coruripe, contra Itabaiana. Contra Itabaiana até vai ser, porque tem o Itabaiana, mas é um pontos corridos onde praticamente todo jogo vai ser uma decisão. E esse time do CSA em decisões está deixando muito a desejar desde o ano passado, Orlando. Sabe por quê? Porque se a gente pegar aqui a partida de maior pressão do ano passado do CSA no estádio Repelé, que foi aquele jogo contra o Floresta, casa cheia. Todo torcedor azulino foi pro trapichão. Perdeu pro Floresta por 2-1. Então, assim, é preocupante esse momento de decisão. A equipe do CSA parece que sente o peso do mundo nas suas costas e não consegue desempenhar um futebol, não vou dizer nem eficiente, porque até criou chance, mas um futebol vitorioso. Não consegue ser vitorioso em partida decisiva. Duas coisas que eu falei na última terça-feira aqui no programa Bola Quente. O CSA pode ter mudança no gol. Aconteceu. O George ontem foi pro banco. E eu falei, será que o psicológico não está afetando jogadores da equipe do CSA? Porque parece que fica aquela nhaca, não consegue avançar de fase, E agora, meu amigo, já deu o primeiro tiro, foi ontem. O segundo é no próximo domingo, aí não tem mais chance. Porque o CSA ficou dizendo, só faltou pagar publicidade para anunciar na rua, que queria ganhar a Copa Alagoas para poder evitar essas duas partidas. E aí, não, passou. Não, é porque o time estava sendo testado, porque o time tem agora mais 2 oportunidades. A primeira já foi e agora vai ter que reverter a situação lá na cidade de Palmeiras dos Índios, que vai ter torcedor do CSA. Mas lógico que o maior público será da equipe do CSE. Isso. Marlon Araújo esteve conosco na nossa transmissão através da Rede Gazeta de Rádios e faz, então, a sua análise aqui dentro do Gazeta News Esportes. Primeiro, dá mérito à estratégia do Parreirinha. Foi muito feliz. É uma estratégia que eu não gosto. É uma estratégia de quem gosta de futebol, não observa um time que vem o tempo todo para se defender. E nessa proposta, ele conseguiu o objetivo. O jogo termina 0-0. Aqui no estádio Rei Pelé, estamos no 4º mês do ano,
Foi a segunda vez que o CSA jogou e não conseguiu fazer gol. Foi contra o Asa no 0-0 e foi hoje contra o CSE. Então, é essa a cobrança que tem que ser feita. Mas está tudo perdido? Não. O torcedor vem querendo que o CSA atropele, porque o CSA tem time para isso. Mas não pode deixar de enxergar o mérito de quem defendeu muito bem, que foi o CSE. E o CSA vai precisar ter muita tranquilidade, estudar e ter um comportamento de final na próxima finalíssima, que vai decidir quem vai para a Copa do Brasil 2026. Foi um jogo onde o primeiro tempo, sim, o CSA foi absoluto. Teve pelo menos 3 grandes chances para fazer um gol e não fez. No segundo tempo, não. No segundo tempo teve tudo menos finalização. Teve volume, teve ultrapassagem, mas a finalização que fez o Jefferson trabalhar foi aos 42 minutos numa defesa, no chute do Igor Bahia. Foi muito pouco. E parece que o banco, que sempre entrava e resolvia, como ele entrou com os 2 centroavantes de vez, aquilo que a gente sempre fala, quando você vai com toda a sua força no início, quando você precisa no final, ela já foi gasta. E foi isso que eu vi nesse primeiro tempo da decisão. Deu 0-0, mas o CSA ainda para mim é o favorito no segundo jogo, Valmari Vilela. Aí então, a palavra do Marlon Araújo. E agora a gente vai ver... Valmari Vilela. Pois é. E aí a gente vai ver agora então qual foi a renda da partida do CSA contra a equipe do CSE. Rapaz, R$20 mil, 656 reais. Público pagante, 3.198. Cortesia, 653. Crianças... 55. Hein? 55. Rapaz, eu tá vendo que eu me atrapalhei com a renda. Vamos começar tudo de novo. Deleta, diretor. Renda, 20.656. Público pagante, 3.198. Cortesia, 655. Crianças, 399. Público total de 4.252 torcedores. O CSA ficou com déficit, pagou para jogar ainda R$ 12.630,48. Mas eu acredito que é o que a gente esperava, porque o Arner, na terça-feira, tinha entrado em contato com o pessoal do CSA ao vivo no Bola Quente e tinham falado que tinham vendido 600 ingressos por antecipação, então é muito pouco. Agora, eu gostaria só de uma coisa, eu estava pensando em caso um dia desse, Orlando. Eu gostaria que os clubes ou as associações, quem for responsável pela questão do borderô, começassem a fazer uma separação no público pagante de sócios e público pagante de fato com ingresso. Porque também seria interessante para a gente ter a noção de quantos sócios torcedores estão indo a cada jogo. Porque é muito importante isso. No caso do CSA, acredito que ontem muita gente foi sócio torcedor. Por conta que, como o Arner trouxe, 600 ingressos vendidos até a terça-feira, imagino que boa parte do público que foram de sócio. Eu gostaria para a gente começar a avaliar, tanto que a questão de sócio-torcedor é um grande debate aqui para a gente no programa Bola Quente, para a gente entender realmente se o sócio está indo abraçar o seu time lá dentro do estádio Repelé. Olha só, o borderô, na realidade, ele traz. O borderô traz. A gente pode até fazer isso na próxima divulgação que a gente fizer. E aí vem o número de sócios. O que é pago pelo clube? Deixa eu ver se tem R$2. Ainda continua esse valor. Vim conferir porque há muito tempo que é cobrado. O clube repassa. Coloca na renda como se o ingresso tivesse sido vendido a R$2. Aí, sócio setor azul do CSA. Foram 179 torcedores. Aí, sócio da arquibancada alta. 1.262 torcedores. É o que eu estou vendo aqui. Só esses 2 setores. Pronto. Aqui. É porque ontem não teve arquibancada baixa. O público total faz parte nesse público total. Sim. Faz parte o sócio torcedor e o não sócio. E aí, é isso que eu quero trazer, porque pelo que você falou, deve ser cerca de 1.400 sócios que foram para o jogo, né? Juntando os dois. Então aqui a gente tem 1/4 do público sendo sócio torcedor. É um número legal, relevante, mas em um público que infelizmente foi muito baixo. E aí, Orlandão? 1.443 torcedores, sócios da equipe do CSA, foram ontem no estádio Rei Pelé. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? O CSA é muito grande e o número de sócios, tanto de CSA como de CRB, é muito, mas muito pequeno, principalmente para bancar o futebol, que custa uma fortuna. Olha, daqui a pouco a gente chega trazendo notícias da equipe do Clube de Regatas Brasil. E o Anselmo Ramon, vai ou não vai? Vai ou fica aqui na equipe do CRB? Daqui a pouco você sabe todos os detalhes. Fique ligado.
Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida. E para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News. Com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Olá, minha gente querida, um grande abraço para você que acompanha a Gazeta News. Estamos de volta com esse episódio ao lado também de um dos grandes nomes aqui de Alagoas, que recebeu esta semana o título Doutor Honoris Causa, pelos serviços prestados há mais de 50 anos em duas áreas de educação e na área de saúde. Eu estou falando da professora Ana Deise Dória, que vai fazer agora esse convite para você acompanhar esse episódio imperdível, não é isso, professora? Olha, depois de uma conversa dessa, né, longa, gostosa, precisamos ter quem assista, né? Então, estamos convidando aqui, juntamente aqui com um amigo, para assistir aqui ao nosso bate-papo, vamos dizer aqui, a nossa conversa, no Gazeta News. Muito obrigada pela oportunidade. A oportunidade é toda nossa. Então, nós vamos reforçar esse convite para o público, hein? Imperdível. Gazeta News Entrevista com a professora Ana Deise Dória. E nós te esperamos, tá certo? Contamos com sua audiência. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Valeu, então, já de volta e agora vamos falar da equipe do Clube de Regatas Brasil. Espero que a gente fale de bem, né? Porque a equipe do CRB já faz a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, joga na capital alagoana, diante da Chapecoense. O jogo acontece a partir de 4 da tarde, a partir de 3 da tarde, nossa jornada esportiva aqui pelo canal 525 da NET Claro, também pelo nosso canal no YouTube, Gazeta FMAL, 3h20 da tarde pela Rede Gazeta de Rádios. Mas a equipe do CRB vive essa indefinição. Será que o Anselmo fica na equipe do CRB? Vai para a equipe do Goiás? O Iverson Fernandes chega trazendo notícias. Fala, garoto. Um grande abraço para todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. E está chegando ao capítulo final a novela Anselmo Ramon, CRB e Goiás. Infelizmente com um desfecho negativo para boa parte da nação regatiana. Isso porque o Anselmo Ramon já aceitou a proposta do Goiás e deu ok.
O que resta agora é a negociação entre a diretoria esmeraldina e a diretoria regatiana. Isso porque há uma multa pré-estabelecida no valor de 6 milhões de reais. Mas como já tínhamos adiantado aqui, essa multa obviamente não será paga no seu valor integral. Deve ser negociada, inclusive envolvendo alguns atletas da equipe esmeraldina vindo para o CRB com o salário sendo pago na sua totalidade pela diretoria do Goiás. Pelo menos essa é a ideia inicial. Pelo que eu consegui apurar, a primeira proposta que está sendo discutida é de um valor dessa multa ser pago em dinheiro e ainda mandar em 2 jogadores. Os jogadores que foram inicialmente oferecidos são o centroavante Breno Herculano e o atacante de beirada Zé Hugo. O Zé Hugo, inclusive, já foi pretendido pelo CRB em outras ocasiões, principalmente quando ele estava de saída do Vitória, justamente para ir para o Goiás, mas acabou que não conseguiu naquele momento fechar negócio. Então agora o CRB, quem sabe, não pode fechar essa contratação. O CRB já acertou tudo com o próprio Anselmo Ramon, está discutindo aí os valores finais que agora envolve a equipe do Goiás. Isso porque antes de também dar o ok para o Anselmo Ramon de fato ir para o seu novo clube, houve uma tentativa de negociar a permanência novamente. Mas o Anselmo Ramon disse que estava decidido a sair e não tem como mais permanecer no CRB. De acordo com o Camisa 9, chegou a hora de encerrar esse ciclo. E por falar em encerrar ciclo, o Camisa 9 já iniciou a sua série de despedidas. Ontem se reuniu com alguns amigos justamente para iniciar já essa despedida não só de Maceió, mas também dos seus amigos que ele fez muito durante essas 4 temporadas. O Anselmo sai do Galo como o artilheiro do século, mais de 60 gols marcados e como tetracampeão estadual, sendo titular em todas as finais. Olha, então, esse é o Wilson Fernandes trazendo notícias da equipe do CRB. Olha só, a gente há pouco a gente falava... Hein? A semiótica. Pois é. Ele de verde, dando dica. Eu fico imaginando o seguinte, cara, o CSA. Não, pelo menos 3 contratações. Aí trouxe 2 jogadores. Aí pode, de repente, perder o Brian. O CRB daqui a pouco fecha a janela. Fecha para todos os clubes. E aí o CRB até agora, para dizer assim, chega, veste a camisa e vai jogar porque você é um cara diferenciado, vai ajudar muito. Quem chegou até agora? Nessa reta final. Né? E aí, perdeu o Léo Pereira. Eu acho só. Perdeu o Léo Pereira. Pode perder o Anselmo Ramon. E, meu amigo, dá pra sonhar com Série B. Com Série B, sim. Com Série B dá. Não, mas pronto, mas até na Série B mesmo, cara. Com Série B dá. Dá pra você... Com sofrência, né? Não sei. Ouvindo o Pablo a vida todinha. Não, mas aí é bom. O Pablo é bom, mas é sofrência, né? Exatamente, o Pablo é bom. É sofrência. Mas assim, com a Série B, fazer uma campanha ali no meio de tabela, acredito que dá pra sonhar. Você perguntou sonhar. Então dá pra sonhar. Agora com o Série A tá ficando difícil, porque o que a gente falava muito ano passado, Orlando? O CRB conseguiu fazer uma coisa que jamais foi vista no futebol alagoano. Renovar com os pilares. Quem eram os pilares? Albino, Hereda, Segovia, que na verdade não foi uma renovação, foi um retorno, porque ele acabou tendo que sair, mas trouxe de volta. Falcão, GG naquele momento, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Quem sobrou daí foi somente Segovia e Albino. Hereda saiu, jogou muito ontem inclusive, Falcão saiu, o GG quase saiu e a gente não sabe se vai sair ou não, por isso que eu não coloquei ainda no bolo, porque vai que dá doido e ele sai também. Léo Pereira saiu, o Anselmo Ramon tá para sair. Ou seja, esses pilares renovados aí do CRB, ninguém praticamente ficou. Ficou nem 50% desses pilares. E o problema todo é, todo mundo que saiu, a gente alertava aqui que no mercado ia ser muito difícil de correr atrás de jogador para sustentar as saídas. Os únicos que o CRB conseguiu tem o Danielzinho, caso ali o GG saia, e o Rainer, que para mim é um jogador até melhor do que o Hereda se conseguir encaixar aí de uma maneira onde o seu futebol apareça. Por quê? Saiu o Falcão. Quem chegou pro lugar do Falcão? Ainda não chegou ninguém. Talvez o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique nem é marcadorzão também. É um cara que gosta de sair jogando. O CRB ainda precisa desse volante mais pitbull. Aí saiu o Léo Pereira, tem o David da hora que até agora não deu nela. Não conseguiu. Tá na hora, seu Tá na hora. Não conseguiu. Saiu o Anselmo Ramon por hora, antes que haja a confirmação que o Iverson trouxe do Breno Herculano. Até agora, quais são as opções pro Anselmo Ramon com a saída dele? O Daniel Lima, que era a terceira opção lá no Atlético Goianiense, que ainda também não mostrou seu futebol, entrou bem ali na primeira partida da final do Alagoano, mas só isso. E o Mikael, que é um delírio coletivo da torcida do CRB, que ele joga o futebol do esporte. E lembra pro torcedor do CRB, 3 anos daquela fase dele no esporte. 3 anos, os últimos 2 anos dele ele não jogou.
Não jogou na Itália, não jogou no América Mineiro. É um delírio coletivo achar que o Mikael, depois de 2 anos... Eu acho muito difícil, Orlando. Depois de 2 anos parado, ele fazer 10, 12, 13 gols na Série B. Tem uma série de coisas que brigam com ele, né? Que é o peso, né? Já perdeu muito, perdeu algo em torno de 11, 12 quilos. E ainda tem que perder mais, imagina. Tem que perder mais. Depois tem que ter também ritmo de jogo, enfim, tudo isso leva tempo. O cara não vai na prateleira e procura assim e compra o que há de melhor, não. O cara tem que buscar. Aí realmente, meu amigo, e a Série B já começa. E se você começa, perde um jogo, perde 2, perde 3, aí começa a ficar aquela campanha sempre de recuperação, o que não é nada fácil. A gente tem aqui a proposta que foi feita aqui para o Anselmo Ramon, cara. Vamos ver então. Tá, minha aí, ó. O Goiás recebendo o Anselmo Ramon e o CRB receberia, caso feche os moldes aí da contratação, como o nosso Iverson trouxe, o Zé Hugo, que é esse atleta aqui, ponteiro esquerdo, o Breno Herculano, que é um centroavante, e a parte da multa do Anselmo Ramon. Não seria nem a multa por completo. E aí existem algumas divergências. Já foi colocado aí na mídia 2,5 milhões, 3,5 milhões. Eu vejo que esse dinheiro aí não ajuda o CRB agora no mercado, Orlando. Porque mesmo que o CRB receba 3,5 milhões agora, vamos supor, quem é que você vai com 6, 7 dias para fechar a janela, comprar ou contratar com esse dinheiro? Ontem a gente falava na nossa transmissão do jogo do CRB contra a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da categoria Botafogo. Aí a gente falava a respeito dessa situação. Digamos, o CRB recebe 3 milhões. Aí tem até o final do ano, 8 meses de competição da Série B do Campeonato Brasileiro. Divide esses 3 milhões aí, vai dar pouco mais de 300 mil reais, né? Aí o que acontece? Beirando 400 mil. O problema é você ter um jogador para vir jogar no CRB. Pra buscar onde? A essa altura do campeonato... Buscar onde? Nessa altura do campeonato só tinha 2 opções. Ou um milagre de alguém ser dispensado de última hora e o CRB rapidão pegar no mercado, ou o CRB usar parte da grana para comprar e pagar o cara. Mas qual o problema? Qual o jogador bom mesmo, Orlando? Bom mesmo. O cara que chegaria para ser substituto do Anselmo Ramon. Você compra com 3 milhões de reais? Não consegue. Não consegue. Eu sei que, por exemplo, o Sport do ano passado contratou o Gustavo, né? Coutinho. O Gustavo Coutinho. Salvo engano, 7, 8 milhões. 7 milhões. Não é isso? Foi. Aí pronto. Quanto ganha esse cara na equipe do Sport? Antes da metade do primeiro turno, ou seja, antes de 9 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport já estava insatisfeito. Não vai dar. E mesmo assim, não vai dispensar o cara, pelo investimento que fez, pelo que paga o cara, que espera que o cara renda, agora tá lá. Vai tirar ele do Sport para ver quanto você consegue tirar. Vai saber quanto é o salário dele. A possibilidade... Porque o cara no ano anterior foi artilheiro da Série B. A possibilidade do CRB seria uma aposta, tipo assim, pegar um jogador que já é rodado, já é experiente, mas que tá lá encostado na Série A e apostar num empréstimo caro. Mas aí você vai gastar uma grana cara, vamos supor, 200 mil num atleta que tá lá encostado numa Série A, tipo um Léo Gamalho que tá encostado no Mirassol sem jogar, ou outro atleta do tipo, também com risco do cara não encaixar. O Sport fez isso com o Wagner Love, deu certo no primeiro ano. No segundo já? Tem essa situação aí. Essa é a possibilidade do Anselmo Ramon e a gente espera que essa novela termine logo, porque também daqui a pouco termina a janela de transferência para jogadores. Agora vamos acompanhar o que disse o Anderson Jesus. Ele primeiro falou, zagueirão da equipe do CRB, pela... Hein? Tem uns atletas do Goiás. Tem uns atletas? Eu pensei que fosse esse mesmo, né? Não, aqui, ó. Ah, e tem então... Tem aí a trajetória de cada pra gente um, né? conhecer. O Zé Hugo, em 2024, estava na equipe do Vitória, fez ali a Série A. Ele subiu com o Vitória em 2023 e ficou o primeiro ano de Série A com o Vitória. Fez 46 jogos, 3 gols, 2 assistências. Esse ano fez 12 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. Já o Breno Herculano é muito criticado pela torcida do Goiás. Ano passado ele fez 33 jogos e apenas 9 gols, que para um atacante não é uma média tão boa assim, por conta que em 33 partidas, apenas 9 gols. Nem sempre ele foi titular, também tem que levar isso em consideração. E esse ano, 10 jogos, nenhum gol. Ele não marca um golzinho desde novembro, desde o dia 2 de novembro, 1-0 do Goiás contra o Guarani, que naquele momento já estava rebaixado do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, assim, esses são os atletas e é aquilo que o Iverson Orlando trouxe na primeira vez que surgiu a questão do Goiás pegar o Anselmo Ramon. Tinha uma barca para sair do Goiás. E esses jogadores aqui que o Goiás está oferecendo não é que, eu quero muito o Anselmo Ramon, leve esses caras aqui porque para mim é melhor ter o Anselmo Ramon. Não, está oferecendo porque ele também não quer. São jogadores que o Goiás entende que não são utilizáveis na Série B, que o CRB vai contratar. Mas o Herculano é atacante ou mudou de...
posição? Pode ser que tenha mudado, né? Pra não fazer De gol. repente tá no gol, né? Ou é Gandula. Agora sim, a gente vai acompanhar o que disse Anderson Jesus, a escolha dele pelo CRB. Por que foi? Cara, eu acho que conjunto, né? O projeto, família, minha família tá bem, meu filho tá bem, eu acho que pra mim é o mais importante. Cara, a grandeza do clube, eu acho que o projeto do clube, que é o principal objetivo, é subir para a primeira divisão do futebol brasileiro. E temos total condições de conseguir esse objetivo. Eu creio que é mais ou menos isso. Tá aí então o Anderson. Ele falou também a respeito da experiência que ele tem de ter atuado fora do Brasil. Cara, assim, fora do Brasil foi 2 temporadas e meia, tive mais meia temporada na Bolívia. Para mim foi de suma importância para minha carreira, país, futebol, aprendi muitas coisas também. Acho que todo dia a gente tem que aprender, a gente segue aprendendo. Para mim foi muito importante. Mas hoje estou aqui no CRB, estou muito feliz pela oportunidade, mais uma vez, como eu falei. Estou aqui para poder ajudar e ser ajudado também pela grandeza que tem o clube. E eu creio que o principal objetivo, acho que não só para os jogadores, mas principalmente, em primeiro lugar, vem o clube, que é conquistar o acesso à primeira divisão. A última resposta dele foi a respeito do que ele pode acrescentar na equipe do CRB, do que ele pode ajudar. E ele falando sempre o tempo todo em sonho, em acesso, mas assim, é um cara que tem uma experiência já bacana, né, cara? O Anderson, ele teve essas 3 temporadas, né, que ele falou 2,5 mais meia. Para explicar para a audiência, 2,5 foram no futebol português, na equipe do Vizela, que não é uma grande equipe, né? O primeiro pelotão lá de Portugal é Sporting, Porto, Benfica, tem um segundo pelotão ali com Braga, Casa Pia e também o Vitória. É uma equipe intermediária para baixo, então o grau de dificuldade de você jogar numa equipe dessa é maior, porque você está sendo a todo momento atacado. Ele ficou 2 temporadas e meia lá no Vizela após fazer uma boa campanha de Série B e Série A com a equipe do América Mineiro. E aí depois ele foi para Bolívia, foi campeão boliviano, jogou Libertadores, inclusive enfrentou o Flamengo. Em uma condição que é importante a gente trazer para o torcedor do CRB, ele foi contratado pelo Bolívar. E o Bolívar, lá no futebol boliviano, ele é o time do Grupo City. Então é uma contratação que foi estudada pelo departamento de scouts do Grupo City para agregar lá no futebol boliviano, tanto que ele foi titular absoluto e também campeão boliviano com a equipe lá do Bolívar. Então um cara que estava no futebol internacional, eu acredito que vai acabar sendo titular ao lado do Segovia se o Ian Souto sair. Se o Ian Souto permanecer, eu acredito que vai ter uma briga boa entre Ian Souto e o Anderson Jesus, e quem ganha é o CRB. Porque aí se o CRB fechar a zaga com Anderson Jesus, Segovia, Ian Souto e o retorno do alemão, aí corrige um problema do ano passado. Porque ano passado só tinha o Segovia, porque o Simon era 3 jogos sim, 1 suspenso. Aí contrataram o Van der Show, que pela madrugada não fez uma atuação boa pelo CRB, ainda tinha o Gustavo Henrique. Então o problema do ano passado, pelo menos, se Ian Souto, Anderson Jesus, Segovia e Alemão ficarem aí para a temporada, é um problema resolvido para a equipe do CRB, que não teve na temporada de 2024. Ele falou também a respeito do perfil dele, se é de receber muito cartão amarelo, vermelho, essa situação toda. E falou também a respeito da quantidade de viagens longas que o CRB vai ter que fazer por conta de ser o único representante aqui do Nordeste. Creio que é mais ou menos isso que tu frisou. Sou um cara, faço poucas faltas durante a partida, durante toda a competição. Eu creio que cartões amarelos, sofro muito poucos cartões amarelos, principalmente vermelho também. Acho que isso é uma coisa que é minha desde o começo da minha carreira. Mas isso só depende não só do zagueiro, mas desde o atacante até a marcação lá atrás chegar um pouco quebrado, e isso facilita também o trabalho dos zagueiros, e eu creio que é o conjunto que faz com que a gente defensivamente se saia bem. Cara, a Série B sempre foi uma competição difícil, né? E se tratando de ser o único nordestino na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, eu acho que todos os jogadores têm total consciência e saber que é mais uma responsabilidade. Se só tem a gente do Nordeste, eu acho que a gente tem que brigar por coisas maiores dentro da competição, assim como o presidente vem falando, que é o tão sonhado acesso. Eu creio que todos os jogadores colocar isso na cabeça, eu acho que a gente tem total condições de conseguir esse objetivo. E principalmente, como falei, mais uma responsabilidade muito grande por ser o único nordestino na competição. Fala muito
em acesso, e aí a equipe do CRB, vou entrar na onda do torcedor. Tá na hora mesmo, cara. Tava fazendo hoje uma busca. CRB é o time mais antigo na Série B do Campeonato Brasileiro, com 33 participações. É o time com mais participações. Pois é. E é o mais antigo também em participações seguidas, porque o CRB esse ano completa 10 anos de Série B. Já o pensou, CRB cara? subiu lá em 2014, da Série B para C, da C para B, perdão, e em 2015 começou essa sequência. 2015 retornou para a Série B e não saiu mais. Então são completos esse ano 10 anos consecutivos de Série B. E é como eu falei várias vezes aqui no Bola Quente, principalmente ano passado. O CRB é um dos poucos times, Orlando, que ele não tem muita desculpa para dar. Eu sei que existem algumas desculpas que são utilizadas, mas o CRB já deixou de subir quando a Série B era quase nada competitiva, onde realmente era nivelada por baixo. Perdeu de classificar para uma Série A quando não tinha nenhum grande. O CRB já jogou Série B de tudo que é jeito. Com 4 grandes, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, já jogou sem nenhum time grande, já jogou numa época onde o futebol era bem barato, agora joga numa época onde o futebol é caro. Então assim, o CRB já passou por tudo e o máximo que sempre chega de subir para a Série A, de se promover para a primeira divisão, é o 7º lugar. O CRB, nas melhores campanhas, bateu ali em 6º e 7º. Não conseguiu nem ficar em 5º, como o CSA conseguiu 2 vezes. Então assim, tá na hora de fato. É difícil, a gente sabe, nível de investimento das outras equipes, qualidade técnica, mas tem muita equipe que dá contorno nisso, com um trabalho bem feito de scout, com a credibilidade de permanecer com o mesmo treinador 2 anos, 3 anos, vai tentando buscar caminhos para pelo menos brigar. Há quanto tempo o CRB nem briga, nem assim, dá um susto do torcedor que pode ser que consiga. Eu acho que a última vez foi em 2021, aquele primeiro turno com o Alan Al e depois nunca mais. Então já vão aí 4 anos que o CRB não dá nem um susto no torcedor de opa, esse ano talvez a gente consiga fazer uma brincadeira. Não, o CRB nos últimos 4 anos, meio de tabela, ano passado brigou para não cair, então tá na hora do CRB tentar virar essa chave, pelo menos para começar a ser competidor de uma vaga na Série A. É isso mesmo. A campanha tem que ser pelo menos entre os 10 melhores colocados, cara. Para ir aí ele criando realmente estrutura para chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha, a equipe do CRB estreou na Série B do Campeonato Brasileiro, da categoria Sub-20, jogando na capital alagoana e vencendo a equipe do Sampaio Corrêa pelo placar de 3-2 de virada. Ontem à noite, quarta-feira, esteve no estádio Arena Nick Net, jogando contra a equipe do Botafogo e acabou tomando 4-1. A equipe do CRB, em determinado momento, mostrava volume de jogo, mostrava capacidade para poder envolver o adversário, que se fechava com muita gente na entrada da área, né? Com pelo menos 5 jogadores, o CRB bola na área pelo alto o tempo todo. Aí, meu amigo, fica mais difícil, né? Não envolver o adversário. Terminou sendo envolvido e conhecendo a sua primeira derrota fora de casa, tomou um sapeca de 4-1. O placar foi grande, mas a equipe do Botafogo soube jogar. Na defensiva, sair para fazer os gols e acabou fazendo. E a bola parada também começou a ser um problema para a equipe do CRB. Agora é acreditar no projeto da série B, do Otávio Augusto e seus comandados. É não deixar a peteca cair. É óbvio que é uma derrota que dói bastante, que incomoda muito, principalmente a jovens atletas. Mas agora é focar. Próximo jogo, na próxima quarta-feira, contra a equipe do Sport Clube do Recife, vai ser aqui no estádio Repelé. Então, focar para recuperar esses pontos. Perder fora de casa não é tão anormal assim, mas todo mundo sabe que dói perder de 4-1. Então é tentar resetar o mais rápido possível para chegar na próxima quarta-feira e jogar com tranquilidade contra a equipe do Sport. Até porque o CRB tem 3 pontos, então tá na briga, ainda tá no bolo. São 4 classificados aí para as quartas de final, depois semifinal. Enfim, vamos ver se o CRB consegue se recuperar na tabela de classificação e conseguir essa classificação para a segunda fase. Vamos então agora falar também da equipe do Asa de Arapiraca, que está prestes a fazer a sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Asa continua anunciando reforço. A gente colocava ontem o Mubarak falando a respeito da possibilidade de novas contratações e pelo menos mais uma foi anunciada nesta quinta-feira. Tá aí o Léo Carvalho, volante que estava lá na equipe do Penedense. Foi um dos destaques da equipe do Penedense na última competição do Campeonato Alagoano e também da Copa Alagoas, onde ele chegou na final, e agora o novo reforço da equipe do Asa. Gostei muito da contratação, acho um volante muito versátil, marca, mas sai jogando bem, é canhoto, acho um volante muito, muito interessante, principalmente para o time do Asa.
que é um time que joga com volantes bem dinâmicos, como o Fabrício Bigode, como o Souza Tibiri. Ele, na minha opinião, pode fazer duplas interessantes, tanto com o Bigode como com o Tibiri. Acho uma contratação bem legal aí da equipe do Asa, e contratação que foi antecipada pelo nosso Kaique Ronald, que é o novo contratado da nossa Gazeta FM lá de Arapiraca e que deu essa informação de primeira lá no seu Instagram. Então acompanha lá o Kaique Ronald, que é o novo setorista do Asa lá em Arapiraca e tem muita qualidade antecipando essa contratação. E jovem jogador, tem apenas 25 anos, vai fazer 26 essa temporada, o Léo Carvalho. E o Paulinho, lateral direito da equipe do Asa, falou com a imprensa e falou da relação que ele tem com o Asa e pelo fato de já chegar pelo segundo ano consecutivo decidindo o título da primeira divisão do campeonato alagoano, se esse título também está perto de chegar para a equipe alvinegra. Cara, desde quando eu cheguei no Asa, desde quando eu joguei contra, né, em 2023 eu estava no Bahia de Feira, quando eu vi a torcida aqui, o Asa, né, a gente sabe da história do Asa. Então, quando eu recebi a proposta para poder vir em 2024, recebi outras propostas, mas eu quis vir para o Asa, pelo tamanho do Asa. E quando eu cheguei aqui, comecei a jogar, me identificar com a torcida. Ano passado e esse ano, estou chegando à marca de quase 50 jogos com a camisa do Asa, isso é muito gratificante. E sempre quando eu converso com a minha esposa, eu falo, eu quero entrar para a história do Asa. Eu não quero passar aqui, mas para você entrar para a história, você precisa ganhar títulos, né? Eu bati na trave 2 vezes já. Então, esse ano, na Série D, a gente tem tudo para poder conquistar o acesso, mas com muitos pés no chão. Então, para você se tornar ídolo de um clube, você precisa vencer títulos, ganhar títulos. Então, essa é a minha meta aqui no Asa. Poder jogar os jogos que for necessário, quantos jogos for possíveis com a camisa do Asa e ganhar títulos. Tá aí então o jogador da equipe do Asa. Bom jogador, né? Bom jogador. E o Asa acertou muito em manter ele nas últimas temporadas, renovações muito bem feitas com o Paulinho. Para o nível de Série D, para mim, acima da média. A gente até debateu aqui no final do Alagoano, eu acho que o Paulinho tem condições totais de jogar uma Série C, por exemplo. Acho um cara que daria para jogar tranquilamente uma divisão acima. É um bom jogador, um lateral que, para mim, é aquele lateral que encaixa mais no perfil de jogo que eu gosto, que é o lateral que sabe apoiar, tem a subida ao ataque com qualidade, mas não compromete em nada na defesa. Então, um jogador que também é muito identificado. É tão identificado que no passado até ficou um pouco exaltado na final do Alagoano, querendo defender a equipe do Asa. Mas, enfim, isso é coisa de jogador, torcedor, e é bom que a gente tenha jogadores torcedores dentro das nossas equipes. O Paulinho se identificou, fala que é torcedor, então é um cara que, se eu sou diretor do Asa, eu já também começava a costurar mais uma renovação com ele, porque é um jogador muito interessante. Se o Asa conseguiu o sonho de subir, e espero que consiga, também seria um jogador, repito, muito útil numa Série C. É um cara que eu gosto muito do futebol dele. Vamos falar também da equipe do Coruripe, o Hulk Praiano, que já terminou a temporada na categoria profissional, e tem aí uma fala do presidente. Exatamente, o presidente falando sobre essa primeira temporada dele no comando da equipe, o presidente Ambrósio, e também projetando a próxima temporada dele no comando do Hulk. Então, gente, aqui é Ambrósio, presidente do Coruripe, passando para conversar com vocês, dizer para vocês que terminamos o nosso calendário do futebol profissional no ano 2005. Infelizmente, não conseguimos os resultados como alguns torcedores tanto esperavam. Alguns esperavam de imediatamente um boom, né? Mas o futebol não é assim, o futebol ele é bem difícil e nós estamos plantando sementes aqui no Coruripe para reconstruir essa história do Coruripe. Então, passando aqui para apresentar para vocês algumas mudanças, algumas novidades que nós fizemos aqui no Coruripe, plantando essa semente para que no futuro a gente colha. Então, a gente espera no próximo ano fazer um time mais competitivo, que a gente possa brigar mais, mas o mais importante é que a gente está deixando estrutura para que no futuro o Coruripe cada vez se torne mais forte. Então, nós iremos apresentar esses dias para vocês várias mudanças e várias novidades que nós implantamos aqui no Coruripe, beleza? Beleza, então, esse é o presidente da equipe do Coruripe falando aqui no canal. A gente espera que o Coruripe consiga encontrar também aquele caminho que desejava lá no início, de ser um clube para revelar talentos também, porque potencial tem para isso, né, cara? É um time carismático e a gente espera que o Coruripe chegue ainda mais forte na próxima temporada. E já fez um belo trabalho nisso, Orlando, porque o Coruripe é o único time na categoria de base aqui do nosso estado de Alagoas, campeão da Copa do Nordeste. Isso. Então teve um momento que realmente parecia que o Coruripe ia embalar na questão da formação de atletas, o que seria muito legal
principalmente se o Coruripe conseguisse ali reverter essa formação de atletas em dinheiro, começar a investir no clube, estruturar todo aquele processo que a gente já conhece do futebol nacional. Então seria muito importante para a gente ter ali uma quarta, quinta força do nosso futebol lagoano. Eu ainda vejo muito potencial no interior do nosso estado. O Penedense está provando que é possível fazer futebol no interior. Ainda acredito que com a reestruturação do CSE, Palmeiras dos Índios é uma cidade muito propensa para a gente ter um time de futebol legal, que joga em campeonatos nacionais. E o Coruripe também. Vamos torcer que isso aconteça o mais breve possível. Valeu, então daqui a pouco a gente chega falando também do título conquistado pela equipe do Esporte Clube do Recife na Ilha do Retiro, com um super público. Daqui a pouco todos os detalhes para você. Fique ligado que a gente volta já já. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida. E para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. Olá, minha gente querida, um grande abraço para você que acompanha a Gazeta News. Estamos de volta com esse episódio ao lado também de um dos grandes nomes aqui de Alagoas, que recebeu esta semana o título Doutor Honoris Causa, pelos serviços prestados há mais de 50 anos em duas áreas de educação e na área de saúde. Eu estou falando da professora Ana Deise Dória, que vai fazer agora esse convite para você acompanhar esse episódio imperdível, não é isso, professora? Olha, depois de uma conversa dessa, né, longa, gostosa, precisamos ter quem assista, né? Então, estamos convidando aqui, juntamente aqui com um amigo, para assistir aqui ao nosso bate-papo, vamos dizer aqui, a nossa conversa, no Gazeta News. Muito obrigada pela oportunidade. A oportunidade é toda nossa. Então, nós vamos reforçar esse convite para o público, hein? Imperdível. Gazeta News Entrevista com a professora Ana Deise Dória. E nós te esperamos, tá certo? Contamos com sua audiência. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Valeu, então, já de volta e agora para falar da equipe do Esporte Clube do Recife. O Leão da Ilha do Retiro conquistou o seu 45º título estadual. Jogou contra a equipe do Retrô, perdeu a partida de virada pelo placar de 2-1, belo gol do Fernandinho, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ver também, mas aí nos pênaltis acabou vencendo.
E o detalhe, cara, sempre se diz o seguinte, o pênalti é tão importante que devia ser o presidente a bater o pênalti. E aí ele não foi. O presidente da equipe do Retrô. Quem foi o filho dele, de 18 anos, terminou perdendo o pênalti e dando o título à equipe do Esporte Clube do Recife. Pois é, Orlando. E só uma dica, galera, ó, loteria esportiva, viu? Se vocês forem apostar na loteria esportiva, pergunte sempre com quem o Orlando está torcendo. E aí você aposta no outro time. E aí é tacada, é certeiro. Mas assim, ontem o jogo foi digno de final raiz, Orlando, porque a equipe do Retrô faz o gol, o Sport empata, perde um jogador, o Sérgio Oliveira, é expulso, uma entrada muito desleal, e o Retrô consegue levar para os pênaltis. Então, o gol do Chico, gol que deu empate para a equipe do Sport, a Tami. O Chico parecia um centroavante. Na realidade, o Sport abriu o placar. O Sport abriu o placar, né? Aí, o gol do Retrô, e aí, olha o Fernandinho na cobrança de falta. Foi o Mascote que fez o gol o Mascote, de empate, exatamente. E agora teve... Léo Guerra. E aí, ó. Léo Guerra, filho do presidente. É o Diego Guerra. É, o Diego Guerra. O Léo Guerra é o presidente. É o Leonardo Guerra. E o curioso disso tudo é que o Leonardo Guerra, que é presidente do Retrô, ele era conselheiro do Sport, é torcedor assumido do Sport, tinha falado que o sonho dele era que o Retrô ganhasse o Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro, para unir as duas vontades dele, bateu na trave e, muito por conta do filhão que foi bater o pênalti, viu que, minha amigo, pelo amor de Deus. Agora eu também vou falar uma coisa, viu? Pra mim, o Vini Moura, que é o técnico do Retrô, não deveria ter deixado isso acontecer. Eu acho que ele deveria ter feito uma intervenção. Um pênalti decisivo como esse, o Fernandinho deveria ter batido. Pois é. Eu acho que o Fernandinho estava achando que ia bater o pênalti do título. Ele não bateu o pênalti inicial, que também é um pênalti muito importante, e o pênalti que era literalmente fazer para continuar a disputa ou perder e dar o título ao Sport, e o Fernandinho não foi bater. E aí eu acho muita irresponsabilidade você jogar essa pressão, porque jogar pressão, Orlando, num garoto de 18 anos já é muito grave. Eu acho que não deve se fazer. E ainda tem esse agravante do cara ser filho do presidente. Porque aí você cria um burburinho, você cria uma situação completamente desfavorável para o atleta. Começa a dizer, foi o filho do presidente que foi bater, só bateu porque era filho do presidente, bateu, perdeu, não vai ter nenhum tipo de chamada porque é filho do presidente. Eu acho muito ruim para o atleta que está em formação toda essa pressão. Eu acreditava, quando eu vi que o menino estava indo para a bola, que deveria ter sido o Fernandinho ou outro cara cascudo da equipe do Retrô. Infelizmente não aconteceu isso e aí o time do Retrô acabou perdendo. O outro detalhe é que ainda teve um pênalti defendido pelo goleiro Volpe do Retrô, que não é o Thiago Volpe, mas mandaram voltar, porque ele teve aquela famosa adiantada ali na linha do gol, tirou o pé de apoio e acabou tendo que voltar. Se ele pega aquele pênalti legalmente, ficaria tudo igual, e aí esse pênalti do Diego Guerra não teria sido o pênalti do título para a equipe do Sport Clube do Recife. E aí, portanto, agora a equipe do Sport conquista mais um título, chega ao 45º título de campeão estadual lá em Pernambuco. E ainda teve a porradaria, né? Teve. Depois, lamentavelmente, teve muita Nos pênaltis já teve, por conta que porque teve um jogador do Sport, eu não lembro qual foi. Carlos Alberto. Ele fez de pênalti e saiu provocando os jogadores da equipe assim, do Retrô, né? Exatamente. Provavelmente foi por conta disso que depois foi que teve o quebra-quebra, né, cara? Voadora e tudo mais. E a equipe do Remo carimbou o passaporte para a grande final do Campeonato Paraense, da primeira divisão nessa temporada. Vai jogar contra a equipe do Paysandu, provavelmente no início de maio. Por quê? Porque agora as equipes já começam a disputar o Campeonato Brasileiro. O Remo já joga nesse fim de semana contra a Ferroviária fora de casa, inclusive na Série B do Campeonato Nacional. E aí a gente tem, inclusive, os gols da equipe do Remo. Remo finalista do Campeonato Paraense. Já a equipe da Tuna Luz vai disputar a Copa Grão-Pará. É um torneio de consolação, né? Exatamente. E esse goleirão do Atuna, viu, desde aqui do jogo contra o CSA, uma brincadeira, viu? Pela madrugada, a Tuna Luso que contratou o Anderson Feijão, mas não adiantou tanto aí o reforço do Feijão nessa reta final. Remo venceu e convenceu, agora vai para a final contra o Paysandu. Talvez uma das finais, Orlando, mais equilibradas do país. Paysandu e Remo, Rempar. É uma final já naturalmente equilibrada e agora os dois times na Série B, acredito que a gente não vai ter aquele placar elástico nem para um lado, muito menos para o outro. É isso aí. E a equipe do Remo, portanto, comandada pelo técnico Daniel Paulista, chega na final da competição. Danielzão, que a gente sabe pode ser campeão estadual. Mais uma vez, exatamente. E agora a gente fala também
da Copa Libertadores da América, com os resultados da última quarta-feira. Vamos lá, olha aí o Bulo Bulo. Santo Antônio Bulo Bulo, primeira participação da história do Bulo Bulo na Copa Libertadores da América e venceu por 3-2 um campeão. Na verdade, múltiplas vezes campeão Olímpia. 3-2, jogo muito bom. E aí o Bulo Bulo que tem de tudo, né? Tem esse nome e o símbolo parece aqui o símbolo da CBF. Só que tem uma cruz no meio que, pra hoje, o que a gente tem de qualidade na seleção é melhor trocar por esse escudo aí, pra ver se dava uma abençoada. O Vélez Sarsfield, também campeão de Libertadores, venceu outro campeão de Libertadores, o Peñarol, por 2-1. O Fogão tá numa fase tenebrosa. 1-0 para a Universidade de Chile contra a equipe do Botafogo. Mais uma derrota do Botafogo de maneira, pelo menos na minha opinião, bem ruim, porque o Universidade do Chile poderia ter feito mais gols. O Universitário do Peru perdeu por 1-0 para a equipe do River Plate. Resultado normal, River Plate favorito. O São Paulo é que surpreendeu, venceu o Talleres lá na Argentina, jogo muito difícil. São Paulo com gol anulado, com confusão por conta da provocação do Caleri, no gol que ele foi anulado. Ele foi lá na torcida do Talleres, comemorou, provocou e teve gol anulado, então foi uma confusão danada. E o Atlético Nacional venceu o seu xará, o Nacional do Uruguai, por 3-0 lá na Colômbia. Esses importantes resultados da Copa Libertadores da América. A gente fala também dos jogos da Libertadores que vão acontecer nesta quinta-feira. Hoje também tem bola rolando, inclusive tem um jogão de bola. Pena que a gente perde o primeiro tempo por conta de começar às 7 da noite. Mas um primeiro tempo e um pedacinho do segundo. Tem que sair daqui meio apressado, olhando o trânsito para ver como é que tá. Vai ter primeiro aqueles famosos jogos malas, né? Que é o Central de Córdoba contra a LDU de Quito. A LDU, quando joga fora do Equador, desaprende a jogar futebol. Lá é Altitude FC. Aí teremos esse jogo muito legal. Bahia voltando para a fase de grupos da Copa Libertadores depois de muito tempo. Depois aí de ter sido campeão brasileiro lá em 88. Então disputou a Libertadores em 89. Faz muito tempo que o Bahia não ia para a Libertadores. Enfrentar um campeão de Libertadores, um bicampeão de Libertadores, o Sport Clube Internacional. Jogo às 7 horas da noite aqui no Brasil. O detalhe é que as duas equipes jogaram no fim de semana, fazendo suas estreias na Série A do Campeonato Brasileiro e terminaram com seus jogos empatados, né? Isso. Bahia jogou contra a equipe do Corinthians, empatou em 1-1 com um jogador a menos que perdeu o Everton Ribeiro. Isso. A equipe do Internacional jogou no sábado contra a equipe do Flamengo e empatou em 1-1. Fez 1-0, não foi? Os dois times fizeram 1-0. Tanto o Bahia como o Internacional. Contra a equipe do Internacional. Só que o do Bahia foi mais doloroso porque tomou um gol aos 44 do segundo tempo. Um empate já na apagar das luzes. Já a equipe do Internacional, o jogo foi mais disputado. Foram boas partidas, mas de fato o Bahia se prejudicou muito com a ausência do Everton Ribeiro, que joga hoje. Pelo menos na Libertadores ele joga. Também teremos estreia de outros dois brasileiros, também às 7 horas da noite aqui no Brasil. Sporting Cristal recebe a equipe do Palmeiras, tricampeã de Libertadores e tentando o tetra. O Palmeiras que não tem o Rafael Veiga, né? Isso. Para essa partida, Exatamente. Um desfalque super importante para a equipe do Verdão, que precisa se encontrar no futebol nessa temporada. Investimento muito alto, mas até agora... Mas o Abel Ferreira, mais uma vez, já está com renovação... Carimbada, por detalhes. Vai continuar treinando a equipa. E a torcida do Palmeiras está pegando muito no pé, Orlando, justamente por conta disso. Porque tem muito torcedor anti-Abel Ferreira que está dizendo o seguinte: o Abel Ferreira está renovando seu contrato pelas conquistas do passado. Eu não sou contra você renovar com um treinador por muito tempo, porque você acaba criando ali um lastro no treinador. Mas tem essa ala da torcida do Palmeiras que é contra a renovação do Abel Ferreira. Também teremos a estreia do Flamengo. Aí dá pro Orlando assistir esse jogo tranquilo, 9h30 da noite. Contra um timaço, viu? Deportivo Táchira, 9h30 da noite, contra a equipe do Flamengo. Só que o Flamengo, Orlando, vou nem dizer os desfalques aqui, porque a gente vai passar o dia todo. Tá recheado de desfalque, tem lesionado. O que você imaginar aí de lesão tem. Tem posterior, tem panturrilha, tem adutor, tem tudo. Então vai ter muito desfalque a equipe do Flamengo. A provável escalação do Flamengo está totalmente desconfigurada. Ninguém sabe qual é o time do Flamengo que vai jogar. Muitos problemas. Então, é um jogo onde ainda vejo o Flamengo favorito, mas por conta das lesões, fica muito complicado a gente cravar que vai ser uma partida tranquila. O adversário é ruim.
O Deportivo Táchira é um time muito abaixo da média, mas sem tantos jogadores do elenco titular, pode ser que complique aí para a equipe do Flamengo. E a gente vai ver agora também os resultados de ontem pela Copa Sul-Americana, cara. Com resultados surpreendentes, a equipe do Corinthians terminou perdendo dentro de casa. Pois é, e ficou ali no 1-1 muito tempo, o Corinthians contra a equipe do Huracan. Só que aí o Huracan saiu vitorioso, 2-1, e voltou a pressão por quem? Por Ramon Dias sair do cargo. A torcida pegou muito no pé do Ramon Dias. Mesmo sendo campeão paulista, né? Mesmo sendo campeão paulista, já na estreia do Brasileirão teve pressão pra cima dele, pra cima do Corinthians. E ontem é que teve mais ainda, porque perdeu em casa para a equipe do Huracan, que é uma equipe tradicional lá na Argentina, mas também não é esse balaio de gato todo. Então, o time do Corinthians saiu muito pressionado, principalmente direcionado ao Ramon Dias. O problema todo é que o Ramon Dias tem 2 anos de contrato, então a multa rescisória dele acaba sendo salgada para um time que tem 2 bilhões e 200 milhões de dívidas, mais uma multinha rescisória não é nada, é só E eu acho engraçado brinde. que o Corinthians tem muitas dívidas, fazendo mais débito, fazendo mais compras, e aí... É bom. No Brasil é assim, vai ficando tudo por isso mesmo, né, cara? E aqui tivemos... Agora me explique isso aí, o Vasco fez 2-0, cara. O Vasco fez 3-1, Orlando. Olha aí. Eu vou trazer todo o contexto da partida. Meu Deus Com do céu. 4 minutos, o Felipe Coutinho tinha feito um baita de um golaço. Pegou aquele chute clássico do Coutinho fora da área, o pombo sem asa, assim, sensacional. Aí, no primeiro tempo ainda, aos 13 minutos, o Coutinho dá um lançamento de 3 dedos para o Paulo Verratti. Verratti faz 2-0. A equipe do Melgar tem um abençoado pênalti a favor deles. E o Melgar perdeu esse pênalti. O cara conseguiu chutar fora do gol, rasteiro, pelo lado do gol do Lajardim. Foi um pênalti bizarro. Parecia que tudo ia se caminhar para uma vitória tranquila do Vasco. Só que aí o Vasco toma no final do primeiro tempo o gol de diminuição de placar do Melgar. No começo do segundo tempo, o Vasco vai lá, rouba uma bola com o Nuno Moreira, Coutinho, Nuno Moreira novamente, que acha um passe muito bonito para o Verratti. E o Verratti faz o seu segundo gol, abrindo 3-1 no placar para o Vasco da Gama. O Verratti, inclusive, Orlando, que se tornou o segundo artilheiro estrangeiro da história do Vasco, com 43 gols. O Villarán, que é o primeiro, eu acho difícil ele alcançar, porque o Villarán tem 83. Mas ele agora é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e já está entrando no top 10 do século XXI. Até os 80, que na verdade são os 35 do segundo tempo, Orlando, estava 3-1 para o Vasco da Gama. Só que aí o técnico Fábio Carille, com a inteligência que só ele conhece do futebol, ele pegou o Verratti, falou assim: ô Verratti, tu que tá segurando a bola aí na frente, bora sair. Aí entrou o Lucas Oliveira, que é um entrega paçoca danado, o zagueiro. Depois tirou o Nuno Moreira, colocou cabeça de área, Tietê. O que aconteceu? Gol de cabeça do Melgar. Como se não achasse pouco, ele colocou 7 jogadores na linha defensiva, só 3, tem uma foto que é inacreditável. É uma linha de 7 atletas na risca da grande área e 3 correndo que nem os malucos ali na frente da marcação para tentar impedir a troca de passe. E aí, aos 90 minutos, na verdade, para ser exato, aos 46 do segundo tempo, o Melgar empata a partida em 3-3. Antes do jogo começar, eu via muitos torcedores e até jornalistas falando, na altitude, beleza, um empate não é um mau negócio. Mas pelo contexto do jogo... Se criou de vantagem, né? 3-1. E aí o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é eu chegar em casa, pegar a coletiva do Fábio Carille e ele falar assim, é uma verdade aqui que eu vou dizer. A gente sentiu altitude. Sentiu altitude, até os 35 do segundo tempo estava 3-1. Aí ele botou 2 zagueiros, aí a altitude vira desculpa. A vantagem de 2-0 foi gigantesca, cara. Depois você consegue, no segundo tempo, aumentar para 3-1. Pelo amor de Deus. E o time só veio sentir a altitude aos 35 do segundo tempo. Não, aí... É um tapa na cara do torcedor. Pelo que ele fez na equipe do Corinthians, dando continuidade ao trabalho deixado pelo Tite na época, mas assim, o cara, ele... começou a pressão tá dando derrapada muito grande. E começou a pressão agora também pela queda do Carille. O torcedor já não gosta muito dele pela campanha no Carioca. E agora, uma pataquada dessa... Né? E aí a gente vai ver então... Aqui ainda tem mais. Vitória na sua estreia na Copa Sul-Americana, 1-1 contra a Universidade Católica, um placar ok, na minha opinião, por conta que o Vitória não está na sua melhor fase e é uma estreia no Campeonato Internacional. Vitória precisa criar um lastro aí dentro de competições internacionais. O Racing do Uruguai perdeu em casa para o América de Cali. O Grêmiozão, aí o Grêmio do nosso global, 2-1 contra o Sportivo Luquenho com um belíssimo gol de cabeça do Braithwaite, o dinamarquês.
como diria Dadá Maravilha, ele parou no ar e acertou uma bela cabeçada no canto do goleiro da equipe da casa. E o Atlético Grau perdeu para a equipe do Godoy Cruz da Argentina. E isso aí foram os resultados de ontem aqui da nossa Copa Sul-Americana. Vamos ver então os jogos que vão acontecer nesta quinta-feira também pela Copa Sul-Americana. Vamos lá. O San José, que é uma imitação barata do Vélez Sarsfield, vai jogar em casa contra a União Espanhola, que é um time do Chile. Teremos aí o Puerto Cabello contra a Lanús. Esse jogo aqui é do grupo do Vasco da Gama, então o ideal para o torcedor vascaíno é que aqui tenha um empate. Por conta que fica todo mundo na mesma, ninguém cria aquela vantagem. Cerro Largo contra Defensa e Justiça e o Muxuquiruna contra a Palestina. Meu amigo, é cada time nessa Copa Sul-Americana. Muxuquiruna, Cerro Largo, Puerto Cabello, meu pai eterno. É isso aí. Então, boa sorte para os brasileiros, né? Que entraram em campo, fizeram seus resultados, agora algum clube vai ter que secar o outro, né, cara? E a gente fala também de Renato Gaúcho. O que é que tá acontecendo com o Renato Gaúcho? Vai voltar. Vai voltar? Problema? Sexta passagem dele pela equipe do Fluminense, mas tinha um tempo que ele não assumiu o Flusão. A última vez que o Renato Gaúcho foi comandante técnico do Fluminense foi em 2014. E essa foto aqui é do ano que ele foi para a primeira final de Libertadores da história do Fluminense, 2008. Olha, faz pouco tempo, até a Unimed tinha aqui. A Unimed não patrocina o Fluminense, já tem 200 anos. Mas é a sexta passagem do Renato Gaúcho no Fluminense. Ele começou a sua carreira como treinador lá no Fluminense, numa passagem muito curta, em 99, com 7 jogos e 2 vitórias apenas. E aí veio retornando ao passar do tempo. Teve até uma época, Orlando, que ele fez ali um bate e volta com o Vasco. Ele foi técnico do Fluminense, passou do tempo no Vasco, voltou para a equipe do Fluminense, foi do técnico do Vasco novamente, depois do Fluminense. Então ele fez ali um bate e volta. Ele agora volta na equipe do Fluminense, volta ao Rio de Janeiro depois de 3 anos. Ele foi técnico do Flamengo em 2022, mas ele retorna ao Fluminense em si depois de 11 anos. Também vale lembrar que o Renato Gaúcho estava parado aí há um tempo, não era treinador desde a temporada passada, porque ele foi demitido lá da equipe do Grêmio, e esse ano recebeu até uma proposta de outro time carioca. O Vasco da Gama buscou o Renato Gaúcho no início da temporada, ele preferiu recusar, disse que o projeto do Vasco era legal, mas naquele momento não era o momento dele assumir a equipe do Vasco da Gama, e agora assume a equipe do Fluminense. Eu não acho mau nome, eu não sou fã número 1 do Renato Gaúcho como treinador, mas se a gente olhar para o mercado, Orlando, tinha o Diniz, só que o time do Fluminense já está meio desgastado com o próprio Diniz. Os jogadores do Fluminense queriam o Diniz. É, mas o torcedor, imagina o Mário Bittencourt, traz o Diniz de volta. Torcedor, eu acho que já ia ser um pouco contra. Eu até que já gostei mais do trabalho de Fernando Diniz, mas é um trabalho a longo prazo, né? Você contratar um cara já com o início da Série A do Campeonato Brasileiro, no Fluminense que vem levando a pressão da torcida já há muito tempo. Realmente, eu acho que não é o momento ideal para contratar As outras opções eram treinadores internacionais, que o Fluminense não tem muito esse perfil de contratar profissionais de outros países, e tinha o Dorival Júnior. Só que o Dorival Júnior, eu acredito que não vai demorar muito ainda para assumir o clube. Tem 1 milhão por mês para receber da CBF até o final do ano, o que é um baita de conforto. Até o final da Copa do Mundo. Até o final da Copa do Mundo, exatamente. Então, assim, não acho que ele vai aceitar qualquer projeto agora, e o Fluminense ainda é um projeto que está reestruturando. E para as opções que tinham no mercado, eu acho o Renato um cara identificado com o Fluminense. Foi jogador, foi campeão pelo Fluminense, teve bons momentos como treinador do Fluminense também. E o elenco até ajuda um pouco o Renato. Tem aqueles caras mais rodados, que tem um perfil do Renato. Você tem lá um Fábio, você tem lá um Ganso, você tem o Renato Augusto, que ainda está no elenco, que são jogadores que o Renato adora jogar, ou a jogar com jogadores experientes. Mas, diferente lá do Grêmio do Renato, eu acho que esse time tem muito mais juventude, tem muito mais poder físico, o que pode ajudar o Renato com áreas. Você tem ali os meio-campistas como o Martinelli, você tem as laterais um pouco mais rejuvenescidas depois das saídas de Marcelo. Enfim, eu acho que o elenco do Fluminense é o elenco que o Renato Gaúcho vai acertar no seu trabalho, até porque nesse modelo de elenco do Fluminense nunca se teve nenhum tipo ali de movimento, por exemplo, de jogador derrubar o Fernando Diniz. Teve os problemas com o Mano Menezes, que é um cara que muitas vezes é mal educado. Mas no caso do Renato Gaúcho, que é um cara bem de grupo, eu acredito que essa rapaziada vai abraçar o trabalho do Renato. Eu acho que pode ser uma combinação que dê resultado aí entre o Fluminense e o Painato Gaúcho, como dizem os torcedores do Grêmio.
E a equipe do Asa tem uma contratação? Tem aí, tem segundo o nosso Kaique Ronald, o nosso novo contratado da Gazeta FM Arapiraca, tem aí a encaminhação de mais um novo contratado, que é o ponto esquerda Will, de 26 anos, ele que tem passagem por 13, por Confiança, ponto esquerda de um porte físico alto, um cara que joga de segundo atacante, joga de ponta esquerda. Acho uma contratação bem interessante, Orlando, por conta que o time do Asa está contratando bem do meio para frente, que era justamente o que a gente cobrava. Né? É o que a gente cobrava, mais opções. Por exemplo, eu acho ele mais jogador do que o Zé Arthur. O Zé Arthur é muito correria, mas tem pouco refino técnico. O Will eu acho um cara muito bom no 1 contra 1. Também precisa melhorar um pouco ali na finalização, mas agora se a gente pegar pelos lados do campo, você tem Thiago Alagoano, você tem Kellyton, você tem Zé Arthur e agora o Will. 4 opções aí pro Asa começar bem aí a Série D. Acho que o elenco do Asa, repito, tá montando um elenco interessante, tá montando um elenco competitivo e para mim, dentro do grupo do Asa, o Asa é o favorito para passar em primeiro lugar. Valeu, então. Um grande abraço, Matheus. Até mais tarde. Valeu, então. A gente volta logo mais às 6 da noite com o programa Bola Quente pela Rede Gazeta de Rádios, aqui também pelo canal 525 da Net Claro e pelo nosso canal no YouTube, Gazeta FMR. Valeu, então. Tchau, galera. Tô indo embora. Fui! Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio,